Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje tem aula, segunda aula da nossa coleção Sem Mania de Panos Riscados da Sonhos de Arte com tintas apagáveis com calor, coleção de frutas. E já pintamos o morango da segunda-feira e hoje tem a terça-feira, que vai ser, gente, olha que coisa linda, essa banana aqui encantadora que eu vou ensinar passo a passo para vocês. Olha esse acabamento, tudo em stencil e pintura à mão. Espero que vocês gostem. Já convido você que está chegando aqui agora, clique aqui embaixo, se inscreva no canal. A gente está sempre compartilhando conteúdos para quem ama pintura em tecido. Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a estar sempre trazendo conteúdos bacanas para vocês, tá? Quem não conseguiu comprar essa coleção, que esgotou assim, ó, coisa de 24 horas no site esgotou. A gente tá esperando receber a nova remessa, eu acho que na próxima semana já chega. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar o WhatsApp, tá? Então, quem estiver assistindo depois que tiver já chegado no site, clica no link e você consegue adquirir. Quem ainda não conseguiu, tá em falta, só chamar no WhatsApp, manda a Ângela anotar seu nome na lista de espera, que assim que chegar na loja, ela te avisa e você não vai perder a oportunidade. Lembrando que todos os materiais, tintas, pincéis, os stencils que eu uso nessa aula, tem na nossa loja Sonhos de Arte, que é a nossa parceira aqui do canal. Nós enviamos para todo o Brasil, somos uma loja especializada em materiais para pintura em tecido. Só tem na nossa loja itens de qualidade que eu uso e que eu aprovo. Então, tem o link na descrição do vídeo, é só clicar e conhecer o nosso site, tá bom? E sem enrolação, bora lá para o passo a passo de hoje. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula. As nossas bananas, que é a terça-feira da semana de panos riscados. Esse pano é riscado com tinta térmica, então não se preocupe que depois que secar a pintura, passar ferro no avesso ou bater um jato de secador, vai sair o risco, tá bom? Eu vou começar pela parte do fundo, fazendo aquela base do fundo. Eu vou usar no fundo a base, o verde musgo claro, com o clareador incolor, tá? Para facilitar o esfumado. Pincel pituado da minha coleção, referência A558, tamanho 4 ou 6. Pego a tinta, misturo aqui no pratinho aos poucos, ó. Clareador, verde musgo claro e vamos esfumando. Muito bem. Vem aqui embaixo dessa banana, fazendo esse esfumado, esse sombreado, né? Vai pegando mais clareador, quando precisar esfumar mais. Mesma coisa aqui. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera, para vocês visualizarem mais de perto. Quando vê que tá mais difícil espalhar, você pega o clareador puro, ó, que ele vai facilitar o nosso trabalho. Deixa eu pegar aqui mais um pouco do clareador. Agora tem a parte aqui de cima, ó. Vou dar uma leve esfumada aqui nesse ponto. Notem que eu pego bem pouca tinta, não vou expandir para muito longe, não.
Aqui um espaço vago do fundo, ó. Dá uma esfumada aqui. E aí, vou dar uma limpada no pincel, não precisa lavar. E vou pegar o sépia, que aí já vai ser o tom mais escuro aqui. A gente dá uma profundidade no fundo. Limpo o pincel, tira bem o excesso. Vou vir aqui, ó, mais próximo do desenho. Somente aqui na parte de baixo, dando uma escurecida, ó, bem, mas eu ir suavizando, tá? Puxa aqui, é mais ou menos uma base, ó. E vem suavizando, tá? Um pouquinho de tinta aqui. Dá essa escurecida. Aqui também. Ok? Aí eu vou pegar o pincel chato. A gente fazer os detalhes. Espaço mais fininho. Deixa eu pegar aqui. Pincel tamanho 12 a 522, tamanho 12 e tamanho 10. Pego aqui o sépia. Vou começar dando uma escurecidinha aqui nesse ponto. Tá? Um pouquinho aqui, mas bem pouca coisa. A gente pega sempre pouca tinta. Eu vou com o pincel tamanho 12, que é um pouquinho maior. A gente vai fazer a base aqui, ó, embaixo da banana. Ó, vem reta aqui. Marca aqui também, ó, meio que contorna o desenho. Puxa reto e vai com o pincel de lado. Espalhando. Vem contornando. Assim. Esfumando, ó. Pode deixar essa parte aqui próximo da banana mais marcado, mais escuro, tá? Mas tente fazer de uma forma que acabe em nada. Então, vai fazendo meio que varridinhas, ó. Ok? Estamos assim. Aí, eu vou finalizar com a aplicação de stencil. Eu comecei já usando esse stencil da OPA, outro modelinho, esses pequenininhos. Nesse aqui eu vou usar esse, que é o 1975, tem Nações de Arte. Eu vou deixar o link dele na descrição. O pano, gente, tá quase chegando. Assim que chegar a reposição, eu aviso vocês, tá bom? Aí eu já vou deixar na descrição o link dos panos, que aí quando chegar, vocês vão clicar e já vai direto pra lá. Eu vou fixar o stencil com fita crepe, pra ele não se mover e não borrar, né? Na hora que a gente for pintar. Se a sua tinta tiver mais grossa, você vai usar um pouquinho de diluente. A minha tá bem líquida,
sépia puro, tá? Que eu tô usando. Se tiver grosso, você usa diluente. Pincel de aplicar stencil A531 tamanho 4, pincel brochinha. Eu vou aplicando primeiro com batidinhas. Vem com batidinhas. Desse jeito aqui, ó. Quando meu pincel já não tá com muita tinta, eu posso aos poucos, sem apertar a mão, vir esfumando. Mas tem que ser bem mãozinha leve, para não manchar. Vou retirar, reposicionar. Olha que lindo que fica essa estampa, gente. Eu sou apaixonada nesse modelo de stencil. Ai. Coloca aqui bem direitinho. Olha que lindo. Maravilhoso. Aí eu já vou lá do outro lado. Vocês podem estar medindo, tá? Eu sempre recomendo medir a altura que tá aqui o stencil, pra poder fazer na mesma altura do outro lado. Deixa eu olhar aqui qual a altura que tá em relação ao barrado. 18,5. Aí eu vou aqui do outro lado, ó. Marco onde vai estar a base do meu stencil, que é a base que vai estar. Posiciona, assim a gente garante que eles vão estar na mesma altura. E aí, é só seguir o mesmo passo, ó. Cuidado para não aplicar sobre a banana, ó. Aplicando sobre o fundo. Esfumo. Pronto. Finalizamos o fundo. Agora vamos para as bananas. A base aqui das bananas, nós vamos usar o amarelo ouro na área mais sombra e o amarelo limão na área mais clara, tá? Pincel de preenchimento, linha da minha coleção A522. Eu vou pegar aqui o tamanho 12, vou fazer logo essa que está aqui por trás. Vou começar aqui, ó. Amarelo ouro, na parte que está embaixo da outra banana. Aqui também. Vai aos poucos. Ó, até aqui, porque essa parte aqui vai ser aquela... Fica na penca, aí é verde. Termino com... o amarelo limão no centro aqui, ó, mais claro, recebendo mais luz. Vou preenchendo bem direitinho, sempre, ó, pincel com movimento de vai e vem, para garantir que a tinta está realmente penetrando a trama do tecido. Ela tem que entrar na trama do tecido, tá? E aí já vamos para essa daqui, ó. Tá mais de lado. Vou pegar o pincel tamanho 14, pode usar o 12 também. Começo aqui com o amarelo ouro também. Preenchendo a área mais de sombra, a área que está embaixo. Essa área aqui que vai fazer a sombra da quina. E a gente já vai deixando ela com aspecto mais esfumado, para que entre o outro tom. Então, a gente termina aqui, ó, com amarelo limão.
mesclando bem com esse amarelo ouro. Desse jeito. Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta. E a ideia é que fique esse degradê bem bonito, tá? Aqui a gente vai preencher esse lado todo com o amarelo limão, tá? Então, vem aqui. Pega o amarelo limão. E vem preenchendo. Muito cuidado e atenção. Vou colocar aqui só um pouquinho do amarelo ouro, bem pouquinho mesmo, tá? Já vamos preencher, tá? E aí, já seguimos fazendo o preenchimento das outras. Aqui a gente vai ter amarelo ouro nesse ponto aqui, ó. Pra fazer aquela quina da banana. Cantinho de pincel aqui também. E vem preenchendo. Agora eu vou pegar o amarelo limão. Como a área é grande, eu vou pegar o pincel grandão, tamanho 16 da minha coleção, ó. Que vai adiantar a nossa vida. E já vou fazendo esse preenchimento. Mesma coisa, unindo com o amarelo ouro. Pega um pouquinho de tinta. E vem preenchendo. Vou pegar novamente o pincel um pouco menor, tamanho 14, para terminar de preencher. Aumenta o espaço, pincel maior. Diminui o espaço, a gente usa um pincel menor. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo ouro. Dá só a marcadinha aqui, ó, deixando essa quina, tá vendo? Pouca coisa. Aqui também eu vou dar uma marcadinha com amarelo ouro. Agora nós vamos pra última banana aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco para vocês poderem visualizar melhor. Já vou pegar o pincel grande, né? Que a área é maior. Amarelo ouro, primeiramente. Desse lado aqui que vai estar
incidência de sombra maior. Desse jeito. Aqui também. Um pouquinho, tá? Nesse ponto. Já pega o amarelo limão, termina o preenchimento. Aqui preenchendo. Vou pegar aqui mais tinta. E aí é só preencher. Olha só. Vai preenchendo bem direitinho. Desse jeito. Deixa aqui mais esfumado, né? Parte de cima. Vou pegar aqui o pincel tamanho 12 a 522. Um pouquinho de amarelo ouro. E vamos fazer aqui uma sombrinha, ó. Deixando a bordinha laranja pra formar aquela vinca que tem na quina, tá? Então, você vem com amarelo ouro, marca aqui, ó. Esfuma. Desse jeito. Olha só. E vai, ó, passando e suavizando muito bem. Tá? Aí, nós vamos pegar o siena natural para trabalharmos mais essa sombra. Cantinho de pincel com siena. Vem aqui, ó. Marca a sombra aqui onde está embaixo da outra banana. Do outro lado a mesma coisa. Olha só. Mesma coisa aqui, ó. Canto de pincel. Dá uma esfumada. Não deixa muito escuro, tá? É assim, realmente pouca tinta, só pra dar uma marcada a mais. Ó, com a sujeirinha do pincel.
Agora, vamos aqui na outra. Um pouquinho de tinta. E vem esfumando. Olha só. Pouquíssima tinta. Pronto. Só a marcaçãozinha aqui, ok? Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão. Fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, mais no meio. E um pouquinho aqui, ó. E aí, vamos terminar de preencher com o verde musgo, que é esse verde bem chamativo. Preenchendo aqui com ele. Estou com o pincel tamanho 10, tá? A522, tamanho 10, ó. Une aqui os tons. Mesma coisa aqui. Vem preenchendo. Ó, vai ter essa partezinha mais clara aí. Une com a base aqui da banana. Certo? Vamos fazer o outro lado. Desse jeito. Esfuma na união. Aí, vamos vir aqui, ó, na parte de baixo, dá uma tonalizadinha, bem pouquinha tinta, viu? Aqui. Pega a tinta no cantinho do pincel, dá uma esfumadinha nesse ponto. Aqui também. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do verde pântano, pouca quantidade, pra gente vir fazendo a sombra aqui, nesse verde. Cantinho de pincel, essa área aqui que é mais sombra, ó. Vem puxando. Esfuma bem. Mesma coisa aqui, ó.
dar essa tonalizada, essa escurecida. Aqui também, ó. Esse lado, a gente vai dar uma... Aqui, não. Dá uma escurecida. Lavo o pincel, seco, vou pegar um pouquinho do branco para dar uma iluminada, bem pouquinho tinta. Nessas quinas aqui a gente dá uma iluminada. Com branco. Ok? E aí, vamos com o siena natural preencher esse ponto aqui, ó. E aqui também. Siena natural. A gente vem e preenche aqui. Calma, que depois a gente vai vir fazer o detalhe com preto. E aí vai fazer sentido. Ok? Aí agora eu vou iluminar a parte aí da banana, né? Com o branco. Vou pegar o pincel tamanho 14, pode ser o 12 também. Pega um pouco do branco. E esses pontos mais de brilho, nós vamos vir dando uma realçada. Inclusive, podemos usar um pincel pituá, que ajuda muito. Vou pegar o pincel tamanho 0, A558. Ó, vem aqui. Aos poucos, dá essa iluminada. Aqui também. Vou pegar o pincel tamanho 12, A522 e dou uma... Tem que ser bem pouquinha tinta, tá? Não é pra ficar aquela coisa marcadona, não. É só um brilho. A gente vem com esse em cima da quina, tá? Pra criar esse brilhinho, esse volume. Desse jeito, tá bom? Por enquanto estamos assim. Aí eu já vou preencher. Enquanto seca pra retocar, eu vou preencher aqui o nome da semana, que é a terça-feira. E também fazer o barrado, que eu faço o falso barrado, né? Vou pegar o pincel tamanho 2, A543, eu vou usar o siena natural. Mas se vocês quiserem fazer de outra cor, podem fazer de outra cor também, tá bom? Ó, vem aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer com o pincel tamanho 4. Acho que as áreas maiores dá pra fazer com o tamanho 4. Vamos tentar. Ele já vai riscado, ó, bem direitinho, bem riscadinho. Então, a missão nossa mesmo é só cobrir. Facilita muito. Até para quem não tem stencil, quer fazer uma semaninha, essa é uma boa opção. Ó, pincel A522, tamanho 4. Se precisar de um menor, você usa o tamanho 2, tá? Onde é mais fininho, eu uso ele de lado, ó.
Olha só. Vem aqui, preenche a área maior. Vou pegar o pincel menor, tamanho 2, para fazer essa área mais fininha. Só vir preenchendo. E aqui é paciência mesmo. Quanto mais paciência você tiver, mais bem feito vai ficar, né? Eu acho essa letra linda. É tão delicada. A cedilha. Terça-feira. Olha só. Quem não conseguiu comprar esses panos, o WhatsApp da loja tá na descrição do vídeo. Manda mensagem lá, entra na lista de espera. Que assim que chegar, a Ângela avisa vocês, tá? Para vocês não ficarem sem novamente. Uma opção prática que você já recebe pronto para pegar e pintar. Isso facilita principalmente, eu recebo muitos relatos de pessoas que têm problema de coordenação motora e acaba dificultando para estar fazendo risco. Por isso que nós trouxemos essa facilidade do pano riscado. A gente vai ter mais em breve, mais opções. Essa aqui é só a primeira coleção. Quase terminando. Pronto. Aí, vou posicionar aqui pra gente fazer o falso barrado, tá? Gente, eu vou usar aqui esse barrado aqui, que é lindo. Ele é grandão, da Litoarte, tá? Tem na loja também, vou deixar o link pra vocês aí. Vou usar ele daqui. É um falso barrado que imita renda e fica assim, espetacular. Eu gosto dessa coleção porque ele é bem grandão e isso facilita demais a nossa vida. Deixa eu pegar a fita crepe aqui. Eu coloco aqui na bordinha pra prender e pra evitar que a tinta extravase, né? Fora. E aqui. Pronto. Agora eu vou pegar e vou também usar o Siena Natural, mesmo que eu usei no nome. Vou colocar uma quantidade boa aqui no godê. Minha tinta tá um pouquinho grossa, para aplicar stencil eu gosto dela mais líquida. Então, eu uso o diluente para tinta de tecido. Tudo isso tem na Sons de Arte.
Misturo o pincel de aplicar stencil A531, tamanho 4. Vou tirar o excesso de tinta, ó. Vou começar aplicando com batidinhas. Carrega o pincel, vai aplicando com batidinhas, até que o pincel já não tenha assim mais tanto excesso de tinta. Aí eu posso vir aos poucos, ó, esfumando, suavizando. Nunca aplique stencil esfumando, como eu tô fazendo aqui, se o pincel tiver com muita tinta. Se ele tiver carregado de tinta, use a técnica de batidinhas. E até você também entender, sentir o pincel que eu falo, no sentido de saber que horas você pode vir fazendo esse esfumado sem correr o risco de estar manchando. E isso a gente vai aprendendo com a prática. Mesma coisa, é paciência. Demora mesmo, dá um trabalhinho, mas o resultado final vale a pena. Maravilhoso esse stencil, sou apaixonada nele. Quem tem ele aí também que já usou, eu usei ele numa coleção que eu fiz gratuita aqui no YouTube de bules e frutas. Quem aqui fez, se lembra? E vamos que vamos, preenchendo, observando se tem algum lugar que precisa de mais um pouco de preenchimento. Nossa, lindo demais, gente. Quase na primeira parte, quase terminando, né? O bom é que esse stencil é grandão. Quando a gente termina de aplicar ele aqui, já foi quase a extensão do pano. Só mais um pouquinho a gente já consegue finalizar. Gosto bastante dele por isso. Eu vou reposicionar já ele aqui, pegar mais tinta pra gente continuar. A gente vai retirar aqui, ó.
Eu gosto sempre de vir aqui, ó, encaixar no último bem direitinho. Quando eu vejo que o recorte tá bem encaixadinho, aí a gente vem e reposiciona. Prontinho, reposicionado. Vamos continuar. Já peguei aqui mais tinta. Só misturar aqui com o diluente, tira o excesso. E vem aqui. Aplicando. Vem aos pouquinhos, ó. Esfumando bem. Sem apertar a mão. Se colocar pressão na mão, vai manchar. Vai extravasar a tinta. E não vai ficar legal. Pronto. Agora, temos aqui um barrado lindo, maravilhoso. Eu vou só fazer a pontinha aqui que ficou faltando, que é o início, né? Acabou que ficou esse pedacinho aqui. Vou só fazer aqui do cantinho, que eu gosto dele bem acabadinho. Pronto. Agora é só retocarmos as bananas. Antes do retoque, eu já vou dar uma apagada aqui no risco pra vocês verem, tá? Vou usar aqui o secador de cabelo. Aí tem que ser no jato quente, tá? O mais quente. E aí, vai ter barulho, tá bom? E aí, como num passe de mágica, o risco some, tá? Mesmo efeito se você esperar secar, virar do avesso e passar ferro quente, tá? Que aí o risco vai desaparecer. Agora vamos aos retoques. E eu vou começar retocando um pouquinho, algumas áreas de sombra com siena, só onde eu vejo assim que deu alguma desbotada. Aí eu dou uma leve retocada, mas pouca coisa, porque eu não quero uma coisa assim muito forte, muito marcada não, tá? Então eu pego um pouquinho de tinta. Essas áreas aqui maiores eu tô usando o pincel tamanho 14, tá? Pode usar o tamanho 12, 10, o que for mais fácil pra você. Tô pegando bem pouquinho tinta, bem pouquinho mesmo, não precisa exagero não. Vou pegar um pincel pituar, vou pegar agora o Menon, tamanho 00. Um pouquinho do branco. E venho iluminando, ó.
realçando, na verdade, o brilho que nós já tínhamos feito. Vou limpar o pincel. E venho iluminando, tá? Vou pegar também um pouquinho do verde pântano com o pincel tamanho 10, tá? 522. Tamanho 10. Mesma coisa aqui, tá? E aí, com o pincel tamanho 6, A522 e a cor preta, eu vou fazer os detalhezinhos aqui, ó. Vem com cantinho de pincel, meio que dando batidinhas para deixar realmente desuniforme. Deixa o centro aparecendo o siena. E a gente pode dar uma leve puxadinha, ó. Tá vendo? Assim, bem sutil, tá? E vem aqui a mesma coisa aqui. Puxa aqui um pouquinho. E com um pouquinho de tinta no pincel, vou tirar aqui o zoom. A gente vai fazendo aquelas marcaçãozinhas. Ah, deu uma leve machucadinha na banana, né? Então, a gente vem nessa quina aqui, ó. Faz uma... Isso é bem opcional, tá? Vou fazer uma marquinha aqui, ó. Meio que com batidinhas. Um pouquinho aqui. E vai ficando cada vez mais com a aparência, né, de uma banana mesmo. Pronto. Aqui em cima também, ó. Vou pegar um pouquinho do preto e dar uma leve, assim, bem... leve esfumada, tá? E eu vou também pegar aqui novamente o pincel, tamanho 4 que nós utilizamos, ou 2. E vou dar uma... tipo um retoque aqui nessa letra. Agora que a gente apagou o risco. Deixa ela mais bonitinha, né? Deixar a pincelada mais precisa. Porque o retoque é para isso. A gente vai observando onde há necessidade, né, de fazer algum retoque, de refazer algum detalhe. E a gente faz.
Esse T é maravilhoso. Pronto. Agora vamos aqui no F. Pronto. Muito bom, né, gente? Isso do risco apagar, que aí a gente depois some qualquer resíduo do risco. Fica nada marcado. Pronto, agora vamos lá para o resultado final. Gente, e esse foi o resultado final da nossa aula de pano de prato riscado, coleção frutas, tá? Ficou assim, isso aqui foi uma manchinha que eu acabei... O pincel bateu, vamos fazer de conta que faz parte do fundo. Mas olha esse bico, que bonito, gente. Me conta aí se vocês gostaram, espero que sim. E os links de tudo que eu usei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Não esquece de curtir, tá? Comentar e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.